Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Juan para falar de um tema que preocupa cerca de 90% da população brasileira. Hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto que parece simples, mas que muita gente não domina, que é exatamente o que fazer sempre que você recebe o seu salário. Pode até parecer brincadeira, pessoal, e meio clichê o que eu vou falar, mas a realidade é que muitas pessoas não sabem como organizar suas vidas financeiras. Tanto que para algumas pessoas, quando o dinheiro cai na conta, passa 2, 3 dias, elas já pagam algumas contas e depois não tem dinheiro mais para nada. E o pior, em alguns casos tem mais contas para pagar. Você já se encontrou nessa situação? Já recebeu seu salário do mês, pagou seu aluguel, suas contas de casa, seus cartões de crédito, e aquele resto que sobra para você logo vira motivo para você pensar em um passeio no shopping, um relógio novo ou num restaurante que você nunca foi. Tudo porque você acredita que você merece. Afinal, você trabalhou o mês inteiro para isso e você quer ter o direito de desfrutar do seu momento de lazer, fazer suas compras, eu entendo. Mas quando você não faz a gestão financeira do seu salário e das suas despesas corretamente, aí o seu dinheiro já era. Em vez de sobrar salário no seu mês, acaba sobrando mês no seu salário. E às vezes a situação é ainda pior. Nem sobra para você fazer suas compras e você não pensa duas vezes e já apela para o cartão de crédito para cobrir as necessidades extras. O problema é que no próximo mês você já tá com uma nova dívida e um orçamento ainda mais apertado. E essa desorganização financeira, galera, é uma realidade para muitos brasileiros e saber lidar melhor com o dinheiro pode mudar tudo. Então nesse vídeo eu vou mostrar 4 passos simples que podem te ajudar a administrar melhor o quanto você ganha e principalmente evitar a sensação de que o seu salário some em uma semana. Mas antes, se você ainda não conhece o canal, toda semana eu vou trazer aqui assuntos sobre finanças, investimentos, marketing digital e empreendedorismo. E eu tenho certeza que se você continuar aqui comigo, se inscrevendo no canal, não só a sua vida financeira vai mudar, mas a sua vida pessoal também, a sua mentalidade, o seu jeito de ver as coisas, o jeito que você lida com as situações diárias. Enfim, eu tô aqui para te ajudar e te guiar nesse novo caminho na sua vida, certo? Vamos continuar. Bom, galera, seguinte, o primeiro passo que vai te ajudar a administrar melhor o que você ganha é estruturar a base das suas finanças. Ou seja, moradia, alimentação e os custos essenciais, como energia, internet e água. Mas por que será que tanta gente acha complicado organizar a vida financeira? E a resposta é simples. As pessoas têm preguiça de tirar um tempo para colocar tudo num papel ou numa planilha. E isso é um conceito básico quando se fala de educação financeira. E essa falta de organização é o que suga o seu dinheiro sem que você perceba. Muita gente está acostumada apenas em fazer a contabilidade mental, ou seja, muitos fazem os cálculos de cabeça e acreditam que tudo vai se encaixar. Mas não é bem assim que funciona, pessoal. Por exemplo, uma situação hipotética. Imagina que você mora sozinho e você ganha R$ 2.500 por mês, certo? Aí você tem um custo fixo de R$ 1.000 com aluguel, incluindo água e energia. E ainda tem uns R$ 800 com comida e uns R$ 200 com internet. E o que sobra para você no final do mês é R$ 500. No mundo ideal, realmente sobraria R$ 500 para você. Mas na prática, quando você não tem uma organização financeira e não planilha os seus custos de alguma maneira, seja no seu caderninho de anotações ou numa planilha Excel, você vai ver que as contas não batem e o seu dinheiro desaparece sem você dar conta. Então a solução, galera, é realmente anotar tudo. Como eu disse, usa uma planilha no Excel ou até mesmo um caderninho de anotações e registra todas as suas despesas e também os custos que você planeja fazer naquele determinado mês. Quando o seu salário cair na conta, em vez de gastar de uma vez, primeiro faz esse planejamento. Por exemplo, eu tenho os meus custos fixos esse mês, mas eu tô querendo comprar um tênis novo para correr. Então eu vou planejar as formas que eu vou conseguir comprar esse bem material sem que ele atrapalhe o meu planejamento financeiro do próximo mês ou dos próximos meses. E eu também sei que é tenso quando você ganha pouco e não mora sozinho, tem outras pessoas na sua família, outras pessoas que você sustenta. Mas o planejamento financeiro não tem que ser só para você, tem que ser para todo mundo que está ao seu redor. E eu também já passei por essa situação. Há uns 7 anos atrás eu ganhava R$ 1.500 por mês, tinha carro, despesas fixas e muitos cartões para pagar. E sem brincadeira, pessoal, o que sobrava para mim no final do mês às vezes era 100, 200 reais, era mixaria. E olha que naquela época as coisas não estavam tão caras quanto estão hoje, mas é porque realmente eu não tinha controle dos meus gastos. E quando eu comecei a fazer isso, ou seja, fazer um planejamento, anotar e planilhar os meus custos de despesas, eu percebi que eu estava pagando por coisas que eu não precisava. Por exemplo, como quase todas as assinaturas de streams que lançaram aqui no Brasil. Bom, quase todas não, né? Mas as principais, como a Disney, a Max, o Prime e a Netflix. E tinha meses que eu realmente não assistia. Então eu decidi cancelar algumas e manter as que eu assistia com frequência. E eu até hoje tenho um problema que eu tô tentando me livrar, que é o vício em assinatura. Eu sou viciado em assinatura, galera, vocês não têm noção. Não sei se tem alguém que parece assim comigo, que é viciado em assinatura. Não só de streaming, mas de tudo que faz parte da minha produção diária de conteúdo ou das minhas tarefas fora do YouTube. Tanto que hoje, pra vocês terem uma ideia, eu não gasto nada com produção de vídeo. Pô, gente, tem editor de vídeo de graça como o CapCut. Tem sites que oferecem imagens, vídeos e trilhas sonoras livres de royalties, ou seja, direitos autorais, né, de graça também. O próprio Canva, que serve para criar as capas que vocês veem aqui no YouTube, isso também é de graça. Tem muita ferramenta de graça hoje, galera. Tem muitas coisas que vocês podem aproveitar. Mas eu, durante muito tempo, quando eu comecei a produzir, eu paguei muita ferramenta. Porque parte dessas ferramentas e das minhas assinaturas acabaram prejudicando o meu planejamento financeiro que eu nem tinha. E depois que eu comecei a anotar as minhas despesas, eu tive uma visão clara de onde o meu dinheiro estava indo. E isso me ajudou a ajustar o meu estilo de vida para encaixar os meus gastos com o meu orçamento. Então, se você tem um problema relacionado
relacionado ao que eu falei, de novo, começa a anotar tudo que você gasta e você vai ter clareza de onde o seu dinheiro está indo e para onde ele realmente deveria ir. O segundo passo para você administrar melhor o seu salário é separar uma parte dele para construir ou iniciar uma reserva de emergência. E isso, pessoal, é fundamental. E alguns especialistas recomendam uma reserva que cubra de 3 a 6 meses dos seus custos fixos. Por exemplo, se todo mês você gasta R$2.000 com despesas, o ideal é ter entre R$6.000 e R$12.000 guardados para cobrir potenciais imprevistos. E claro que ninguém consegue isso do dia para a noite, né, galera? Mas o importante é começar. Quando eu fiz isso, eu comecei com R$20 por mês. E pode até parecer pouco, mas com o tempo você vai construindo uma segurança financeira que te traz paz de espírito e principalmente previsibilidade. Guarda essa palavra, previsibilidade. E essa reserva é apenas para emergências reais, como perda de emprego, problemas de saúde ou imprevistos muito graves. Não use para viajar, para fazer festas ou para fazer compras que você não precisa. Lembra sempre da lei de Murphy. O que pode dar errado, vai dar errado e geralmente vai ser no pior momento possível. Mas a minha interpretação dessa lei é a seguinte: as coisas podem até dar errado no pior momento possível, mas se você tiver um passo à frente da situação com previsibilidade e organização financeira, esse problema vai passar despercebido. E essa é a diferença entre passar uma crise com tranquilidade ou mergulhar em mais problemas financeiros. E uma boa estratégia para você construir a sua reserva é automatizar o processo de poupança, principalmente destinando essa quantia para uma conta que tenha exclusivamente essa finalidade. Assim você não vai depender apenas da força de vontade para lembrar de economizar dinheiro todos os meses. E um ponto importante aqui, pessoal, é que ter uma reserva de emergência não é apenas uma estratégia financeira, mas é meio que uma sustentação emocional. Saber que você está preparado para qualquer tipo de imprevisto traz uma tranquilidade imensa, e isso permite que você foque em outras áreas da sua vida sem se preocupar com o que pode dar errado. Então, ter uma reserva de emergência é um compromisso com você mesmo, com a sua família, com os seus projetos e com o seu futuro. Principalmente, é uma prova de que você está no controle das suas finanças e pronto para lidar com o que vier. Seguindo, uma das atitudes principais que você deve ter quando o seu salário cair na conta é priorizar o pagamento de dívidas. O endividamento, pessoal, é um dos grandes vilões da vida financeira dos brasileiros, tanto que alguns dados recentes mostram que cerca de 78% das famílias estão endividadas atualmente. E muitas vezes as pessoas aceitam isso como algo normal e justificam essa situação com a fase econômica atual do país, culpando somente esse fator. Não que o país e o governo não tenham influência sobre isso. Pelo contrário, eles têm muita responsabilidade por motivos óbvios. Mas a verdade é que as dívidas vêm justamente das duas coisas que eu mencionei há pouco tempo, ou seja, falta de planejamento e falta de previsibilidade. E essas dívidas, ou melhor, o não pagamento dessas dívidas, podem prejudicar a sua renda mensal e até atrapalhar a sua qualidade de vida. Para sair desse ciclo, o primeiro passo é considerar a situação. Não adianta ignorar as dívidas ou esperar que elas vão se resolver. Não vão. É essencial listar todas as suas obrigações financeiras em detalhes, ou seja, qual é o valor total, as taxas de juros, o número de parcelas restantes e as condições de pagamento. Porque essa clareza permite que você tenha uma visão completa da sua situação e facilita a criação de um plano de ação. Se você puder, identifique sempre quais são as dívidas pagáveis, ou seja, aquelas que você consegue pagar com organização, e as impagáveis, ou seja, aquelas que precisam de renegociação, como empréstimos ou cartões de crédito, os mais comuns. E sempre priorize pagar aquelas dívidas que têm os juros mais altos, porque são elas que mais consomem a sua renda. No meu caso, eu comecei a anotar tudo em uma planilha e eu comecei a destinar o máximo possível do meu orçamento para quitar algumas dívidas. E em pouco tempo eu já tinha me libertado de algumas dívidas de cartões e empréstimos. E às vezes você não precisa quitar a dívida de uma vez só, mas se você tiver a condição de pelo menos adiantar algumas parcelas, isso já vai te ajudar bastante. Mas lembra também de uma coisa, é importante entender que sair das dívidas exige uma mudança na mentalidade. Não adianta sair de uma obrigação de um lado e criar novas dívidas do outro. É necessário rever os seus hábitos de consumo e aprender a viver dentro das suas possibilidades. De verdade, seja realista com o seu orçamento, seja realista com o seu salário, corte gastos desnecessários e evite recorrer a empréstimos e usos abusivos de cartões de créditos. E assim, pessoal, eu sei que é difícil fazer planejamento quando se está endividado, mas acredita em mim, tudo na sua vida muda quando você se livra das dívidas. É tipo um rompimento psicológico. Você planeja e executa o seu futuro com muito mais clareza e foco. E por fim, galera, o último passo para você ter mais salário no seu mês e não mais mês no seu salário é destinar parte do seu pagamento para investimentos. Eu diria que fazer investimentos é um dos passos mais importantes para alcançar a estabilidade financeira e multiplicar o seu patrimônio. E investir vai muito além de simplesmente economizar dinheiro, ok? É uma forma de fazer o seu dinheiro trabalhar para você e crescer ao longo do tempo. E esse hábito é fundamental, pessoal, porque ele protege você contra os efeitos da inflação, amplia suas possibilidades de ganhos e proporciona uma segurança financeira a longo prazo. E, gente, investir não é algo complexo ou exclusivo para quem entende de economia e de finanças. Qualquer pessoa pode começar, mesmo com pouco dinheiro e conhecimento inicial. A chave é buscar entender os conceitos básicos, como a diferença entre renda fixa e renda variável, e identificar as opções que melhor se alinham aos seus objetivos financeiros e ao seu perfil de risco. Por exemplo, se você tem um perfil mais conservador, pode começar com tesouro direto, CDBs ou fundos de renda fixa, que oferecem mais segurança. Agora, se você já
é mais experiente, já entende mais e busca maiores rendimentos e está disposto a correr mais riscos, aí ações, fundos imobiliários e ETFs podem ser alternativas mais interessantes. Criar o hábito de ser consistente na hora do investimento também não exige muito tempo. Muitas pessoas conseguem gerenciar os seus investimentos dedicando apenas 1 hora por mês, para analisar o desempenho da sua carteira, realizar novos transportes e ajustar estratégias quando for necessário. O segredo está na simplicidade, galera. Uma vez que você aprende o básico e monta a sua carteira de investimentos, o processo de entrega é muito mais prático. No início é importante estudar e pesquisar bastante, sim. E tem muitas ferramentas, livros e cursos acessíveis que podem te ajudar a compreender o mercado financeiro. E você também pode escolher uma corretora confiável e utilizar simuladores de investimento para facilitar o seu aprendizado. E não se preocupe em começar pequeno. O mais importante é dar o primeiro passo e criar consistência. E galera, eu queria fazer um adendo. Eu sei que esse é um assunto muito complexo e delicado e que envolve várias outras questões. Afinal, eu não sei como é a sua vida hoje, eu não sei quais são as suas necessidades, quais são as suas responsabilidades, quantas pessoas você sustenta, enfim. Mas eu sei que boa parte dos brasileiros tem limitações financeiras, isso é comprovado. E eu sei que às vezes fazer dívidas não é uma escolha, às vezes você não tem opção, eu entendo. Quantas pessoas ainda compram fiado, ainda trocam o dinheiro do aluguel pela comida? Eu sei, gente, é complicado, é muito sensível esse tema. Mas eu quero deixar claro que eu não vim aqui para falar o que você deve ou não fazer com o seu dinheiro, com o seu salário. Isso é responsabilidade sua. Eu apenas tentei te explicar o que você pode fazer com ele no momento em que você o recebe. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo e dessas dicas. Posso dizer com certeza que produzir esse conteúdo foi um aprendizado para mim também e eu espero ter ajudado vocês. Então se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa o seu like para ajudar esse projeto a ir muito mais longe e impactar a vida de muito mais pessoas, certo? Obrigado de coração por todos que ficaram comigo até o final. Tamo junto, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!